E aí, gente? Tá frio. Tá frio, mas a gente tem que continuar a trabalhar, né? 7 horas da manhã agora, muito provavelmente. Ou não, né? Porque tem algumas pessoas que vêm no horário que não é para ver. Enfim. Mas, aquele ritualzinho, né? Se hidratar, pegar aquele copão d'água, pegar aquele materialzinho bonito, caderno, estojo, lápis, borracha, caneta, corretivo e a apostila para a gente trabalhar. A gente vai continuar falando sobre a população da Europa, aula 2, segue o jogo. A gente parou na metade do caminho, né, falando sobre as migrações, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento populacional. Quando a gente fala do crescimento populacional, a gente tem que entender o seguinte: o crescimento populacional é quando a população cresce. E a população pode crescer por meio de dois fatores. A partir do crescimento vegetativo, né? Certo? Quer dizer, crescer não, né? Porque o crescimento vegetativo ele pode ser também negativo. Mas enfim, o crescimento populacional ele vai ser a soma, né, entre as taxas de migração líquida, diferença entre o número de pessoas que entram e saem de um país, e o crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo, recapitulando, é a diferença entre as taxas de natalidade e o número de óbitos, né, as taxas de mortalidade dentro de uma região. E a migração líquida é a diferença entre o número de imigrantes, quem entra, e emigrante, quem sai. Então, no caso europeu, a gente vai ter essa seguinte situaçãozinha aqui, ó. A gente vai ter um ritmo de crescimento vegetativo cada vez menor, certo? A Europa apresenta um ritmo de crescimento vegetativo menor ano após ano. A gente tem dados de 2001 a 2005, 2006 a 2010 e de 2011 a 2015, e a gente percebe que o CV ele teve uma queda. Lembra do que a gente falou na última aula, o que motiva o crescimento vegetativo ser menor? Inserção da mulher no mercado de trabalho, o alto custo de vida nas áreas urbanas, né? Tudo isso faz com que a população tenha a melhor educação, tudo isso faz com que a população tenha cada vez menos filhos e, consequentemente, o crescimento vegetativo é menor. Por outro lado, as taxas de migração líquida na Europa são cada vez maiores. Isso significa que eu tenho cada vez mais gente entrando no continente europeu, tenho aumento da migração dentro do continente europeu. Tá? Eu coloquei taxas de migração, mas é imigração. E, Marcos, tem que ter um i aqui na frente, tá? Então, aumento das taxas de imigração. Consequência disso é que o crescimento populacional europeu ele se mantém relativamente equilibrado nos últimos 15, 20 anos. A gente percebe que o crescimento populacional na Europa cresceu sua população 0,24% entre 2001 e 2005, 0,22%, agora 0,2%, e a tendência é que esse ritmo não fique diferente, né? Ele também tem uma queda, porque as taxas de crescimento vegetativo tendem a ficar menores. Mesmo na média europeia, a tendência é que esse número aqui se torne negativo nos próximos anos. Se isso daqui se tornar negativo, a gente vai ver um resultado ainda menor. Só que, vamos recapitular, quando a gente fala, né, da questão das imigrações, né, do aumento da imigração dentro da Europa, a gente tem que lembrar da questão da xenofobia, tá? E 3 situações dentro da Europa podem fazer com que a xenofobia aumente. A primeira delas, né, que uma parte da população tem medo que os imigrantes provoquem uma onda de desemprego ainda maior. Né? E o imigrante vai roubar o meu emprego. Lembra aquilo que a gente comentou na última aula? Então isso daí pode provocar ondas de xenofobia. O segundo fator é que a indústria, de modo geral, no mundo inteiro, não só na Europa, ela tem aumentado a sua automação, ou seja, o uso de máquinas no lugar dos trabalhadores humanos. E isso faz com que, né, eu tenha um número de desempregados maior, desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele desemprego que acontece quando tem uma mudança na estrutura de trabalho. Eu vou substituir os trabalhadores humanos por máquinas, por robôs.
né, máquinas autônomas que vão fazer o trabalho repetitivo, o trabalho na linha de produção no lugar dos seres humanos. Então isso vai provocar um desemprego. Então já vai pensando como que vai acontecer dentro da Europa, né? As taxas de desemprego estão aumentando por conta, né, das crises econômicas, da automação industrial, e nesse sentido, muitos políticos eles vão naquela ideia de que, né, o imigrante é o causador do desemprego, né, não é a estrutura econômica que a gente vive. E também tem um terceiro fator, que está relacionado à questão dos salários. Os trabalhadores imigrantes, eles recebem salários mais baixos, o que provoca uma certa marginalização socioeconômica dessa população, porque os imigrantes eles vão aceitar trabalhar por salários menores, né? Afinal ele já está saindo de uma região muito pobre e ele vai aceitar a primeira oportunidade de emprego que ele tiver, e com certeza vão pagar salários baixos. O que vai acabar acontecendo? Uma elevação da pobreza na Europa e, de novo, a gente vai ver políticos da extrema-direita com perfis, né, preconceituosos, racistas, fascistas, enfim, xenofóbicos, dizendo que a pobreza é culpa exclusiva da imigração, que a pobreza extrema e o desemprego é culpa do imigrante. Enfim, então muitos políticos acabam utilizando desses artifícios para falar que os problemas econômicos europeus, que não é só na Europa, né, em boa parte do mundo, é causado pelo imigrante, quando na verdade esse grave problema econômico ele tem relação com as características globais, né, a economia mundial passa por transformações, a gente tem ciclos de crescimento, ciclos de queda na economia, e boa parte desses políticos da extrema-direita eles acreditam que o grande culpado disso é o imigrante, e não a própria maneira como o capital é transferido, né, ele circula no mundo. Tá? Bom, saindo um pouquinho do crescimento populacional, que a tendência é ser cada vez menor na Europa, a gente vai falar do padrão de vida, que aqui é mamão com açúcar, né? O padrão de vida na Europa é elevadíssimo. Significa que eles têm elevada saúde, elevada educação e são universais. Isso significa que toda a população, de modo geral, tem acesso a uma educação e uma saúde de qualidade. Isso vai fazer com que eu tenha um aumento progressivo, né? Cada ano que passa, a população vive mais. Então a gente tem a média de anos aqui de alguns países da Europa. Mônaco, a população vive em média, 89,5 anos, quase 90 anos. San Marino, Islândia, 83 anos. Andorra, 83 anos. Suíça, Luxemburgo, Itália, Suécia, 82 anos. França e Noruega, 81 anos em média. Lembrando, tem gente que vive mais, tem gente que vive menos, mas isso daí é uma média, tá? Então a gente pode perceber, né, que se eu tenho uma elevada expectativa de vida, significa que eu tenho um aumento da parcela de idosos na minha população, né? Eu tenho cada vez mais idosos, porque a minha saúde é boa, eu tenho uma condição socioeconômica que garante a população viver bem e mais tempo. Tá? Então eu tenho uma elevada participação da parcela de idosos na população geral. A Alemanha tem quase 22% da sua população de idosos, pessoas acima de 65 anos. Na Itália esse número é em torno de 21,5%, Grécia, Suécia 20%, Áustria 19%, a média da União Europeia é 19%. Enfim, aqui desses países da tabela, o que tem a menor taxa de idosos é a Espanha, que tem 18%, que é um número muito alto. Para a gente comparar, o Brasil hoje tem aí na casa de 10%, 11% da sua população idosa. Então, os países europeus apresentam uma parcela muito, muito, muito maior. Tá? A gente pode ver uma outra situaçãozinha, né, que mostra para a gente a evolução da pirâmide etária europeia de 94 e 2004. A parte mais escura é a parte de 2014, então a gente percebe que eu tenho uma parcela, né, no topo da pirâmide, que são os idosos, muito maior, tanto para homens quanto para mulheres, certo? E a gente vê também, por outro lado, que a metade inferior, né, a base da pirâmide,
em 2014 ela está mais estreita, significa que eu tenho menos jovens. Aí vai entrar naqueles probleminhas, né, que a gente já falou. Se eu tenho menos trabalhadores, eu vou ter menos geração de renda, menos coleta de impostos, só que eu tenho mais idosos, preciso pagar a aposentadoria e vai trazer probleminha, certo? Bom, por fim, né, se a minha população tem um elevado padrão de vida, tem um custo de vida muito caro na Europa, né, um custo de vida para se viver muito caro, enfim. E o que acaba acontecendo é que, em média, o europeu também tem salários muito elevados. Isso nos países mais desenvolvidos e urbanizados. Né? Vamos pegar aqui os países do topo, né? A gente tem Luxemburgo, onde a população ganha em média 99.500 dólares por ano. Tá? Quer dizer que uma pessoa ganha em média 99.500 dólares por ano. Está em Luxemburgo. Na Noruega, 68 mil, nos Países Baixos, 49 mil, Suécia, 48, Alemanha, 47, França e Reino Unido, 41 mil. A média na União Europeia é de quase 38 mil dólares por ano por pessoa. Só para comparar, em 2015, aqui no Brasil, a gente tinha um PIB per capita de 10 mil dólares. Hoje é menor do que isso. Tá? Hoje deve estar aí na casa de 9.500, 9 mil dólares. Enfim. Depois eu passo o dado no textinho ali embaixo na descrição do vídeo para vocês. O valor correto do PIB per capita brasileiro, mas é bem menor do que o europeu. Tá? A Itália está um pouco abaixo, a Espanha está um pouco abaixo da média europeia, porque são países que apresentam disparidades. A Itália, a Espanha, Portugal e a Grécia têm regiões que são muito ricas e industrializadas, mas por outro lado tem regiões que são mais ruralizadas e não tem tanta riqueza. Então é por isso que esses países apresentam um PIB per capita um pouco menor. Os outros países que estão acima da média da União Europeia são países muito industrializados, muito urbanizados. Agora o caso de Moldávia, 5 mil dólares por ano, muito baixo. Ucrânia, 8 mil dólares por ano, muito baixo. Albânia, 11.300 para os padrões europeus, muito baixo. E a Romênia também, 21 mil dólares por ano para os padrões europeus, também são baixos. A gente tem resquícios, né, do que era até os anos 80, início dos anos 90. Né? São países do leste europeu, alguns da antiga União Soviética, né, enfim, e de uma região que vivia do socialismo, vamos dizer assim, e que não houve grande desenvolvimento industrial. Essa indústria ela era basicamente centralizada na Rússia, e esses outros países eles eram mais ruralizados, enfim, não tinham tanta indústria, não tinham tanta indústria, não tinham tanta tecnologia, e consequentemente eles apresentam um padrão de vida muito menor do que os países da União Europeia, né, os países mais ocidentais, Países Baixos, Bélgica, Noruega, enfim, da Escandinávia, Portugal, Espanha. Até mesmo Portugal e Espanha têm uma situação boa comparado com esses antigos países do leste europeu, antigos países da União Soviética. Tá? A gente tem casos ainda mais baixos do que a Moldávia, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão, região do Cáucaso, perto do Monte Elbrus. Enfim, então a gente consegue enxergar essas diferenças. E é claro que a gente tem que falar, né, sobre a urbanização. Quando a gente fala da urbanização, a gente está falando da população que vive em áreas urbanas. No caso da Europa, a gente tem um padrãozinho. Normalmente, nos países mais ricos, a gente tem uma urbanização elevadíssima, tá? E nos países mais pobres, aquele esqueminha da antiga União Soviética, a gente tem as menores áreas urbanizadas. A gente tem mais gente morando no campo em alguns países. De modo geral, a Europa é um ambiente urbano, né? Cerca de 80% dos europeus moram nas cidades e 20% moram no campo. Só que Bélgica, Países Baixos, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Espanha, enfim, os países que estão nessa regiãozinha aqui, ó, que a gente chama de Europa Ocidental, a Áustria está aqui, enfim. Aqui a gente tem os países do Ocidente, da Europa, e aqui são os países do Oriente ou do Leste europeu, tá? O que vai acabar acontecendo é que a galera vai falar que no leste eu tenho
de modo geral, os países mais pobres e, consequentemente, eu tenho uma parcela de população ruralizada. Então, nessa porção, eu tenho mais gente morando no campo e, deste lado, nessa porção, eu tenho mais gente morando nas cidades. Cidades e campo, tá? Olha o caso lá da Geórgia. A Geórgia é um país que está por aqui. Confesso que eu não sei qual dos três. Eu acho que é esse daqui, ó. 53% da população mora no campo. A Moldávia, que é essa lombriguinha aqui, ó, tem apenas 45% da população morando na cidade. E a gente tem a Bósnia. A Bósnia está aqui, ó. Cerca de 40% da população apenas mora na cidade. É um número muito baixo de pessoas vivendo nas cidades. É um padrão, então, que a gente tem de muita gente no campo, de pouca riqueza, de pouca renda. Então, consequentemente, a Moldávia, a Geórgia, a Bósnia, eles são países que apresentam baixa renda. E aqui, né, para a gente finalizar, é que a Europa ela apresenta cidades, né, bastante populosas também. A gente tem algumas megacidades, lembrando que as megacidades são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E as metrópoles, que são as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, mas também são importantes centros comerciais, apresentam diversos serviços. Então, só para a gente ver aqui, das maiores cidades do planeta, né, de todas as cidades no planeta que têm mais de 1 milhão de habitantes, apenas 55 estão na Europa. É um número muito pequeno, tá? Não é um número grande. Mas megacidade a gente tem pouquíssimas. A gente tem Londres, Paris e Moscou. Na Europa a gente tem apenas 3 megacidades e o restante são grandes metrópoles. Dá um total de 53 apenas. Inclusive, alguns países nem têm metrópoles, como é o caso aqui, ó, da Noruega, que nem aparece, certo? A gente tem alguns países do leste europeu que tem pouquíssimas cidades, a Moldávia não tem. Enfim, a Itália tem 4 metrópoles, Nápoles, Roma, Milão e Turim, né? A Espanha tem 4 também, Barcelona, Valência, Madrid e Sevilha. Portugal tem apenas 2, Lisboa e Porto. Na Irlanda só tem a capital aqui, que é Dublin. Enfim, então percebam que a gente tem uma concentração maior de pessoas nas áreas das planícies, né, nas porções mais centrais, e principalmente aqui na Europa Central e Ocidental, né, de modo geral. Tá? Para finalizar essa parte da urbanização, a gente tem que fazer a relação da urbanização e do padrão de vida. Olha a Islândia. A Islândia tem 94% da população morando na cidade. O clima lá é muito frio, certo? Então a agricultura tem dificuldades, a maior parte da população mora na cidade. E a média de anos de vida lá é muito grande. 83 anos em média. A Moldávia, a urbanização é muito baixa, né? Apenas 45% da população da Moldávia mora nas áreas urbanas. Então quer dizer que a maior parte mora no campo, não tem tanta riqueza, e isso se reflete na condição de vida da população, que ela vai ter mais dificuldade. Consequentemente, a expectativa de vida na Moldávia é menor. Então a gente consegue fazer essa relação de que quanto maior a urbanização na Europa, melhor é o padrão de vida. Se a população mora no campo, ela apresenta condições mais precárias e vive menos. O Brasil tem uma expectativa de vida aí de 75 anos, mais ou menos, tá? Só para a gente comparar. E para finalizar de verdade mesmo, finalizar de final, a gente tem que falar sobre a diversidade, porque a gente começou falando sobre a diversidade populacional europeia e a gente vai terminar falando sobre ela. A Europa, né, desde a antiguidade, ela foi alvo de entrada de diversos povos, né? Desde da invasão dos povos bárbaros, do Império Otomano, enfim, dos povos asiáticos tentando dominar o continente europeu, enfim. O fluxo migratório na Europa sempre foi muito grande. E isso fez com que muitos povos se fixassem nessa região, houvesse uma miscigenação com os outros povos, enfim, a chegada de muitos imigrantes também faz isso, né, traz essa grande
diversidade étnica, tá? Mas basicamente, quando a gente fala sobre as etnias, né, sobre os grupos étnicos europeus, a gente tem que entender a variação linguística, tá? Porque muitas vezes, quando a gente fala de características culturais, o modelo de vida em alguns países é muito próximo, embora a sua cultura seja diferente, né? Fisicamente, hoje, não tem nada a ver. Lembrando que esse negócio de diferenças físicas não tem nada a ver com a cultura, né? O Brasil é um país miscigenado, certo? A Europa também tem uma grande miscigenação. Então, se a gente falar que o cara é loiro, do olho azul, ele é alemão, a gente está fazendo uma generalização muito errada. Porque eu tenho um perfil de loiro do olho azul, ou loira do olho azul, em qualquer parte da Europa. Então, eu não posso falar ele é alemão. Ah, você gosta de cerveja, você come chucrute. Não, certo? Então, quando a gente fala das questões étnicas, a gente está falando da cultura. E quando a gente fala da cultura, é a língua, os costumes, a religião presente naquele território, as festas e tradições, tá? Então, no caso europeu, a gente tem um predomínio das línguas indo-europeias com 3 subgrupos. Os neolatinos, né, que são os derivados do latim, portugueses, espanhóis, franceses, italianos e romenos. Muito louco, né, pensar que o romeno ele tem raiz da língua do latim. Então, algumas palavras são iguais ao português, certo? Só que a maior parte é muito diferente. Da mesma forma, a gente tem a raiz germânica, né? A raiz germânica a gente enxerga aqui nos noruegueses, suecos, alemães, holandeses, dinamarqueses, ingleses, irlandeses e islandeses, certo? Então, a gente tem os bretões aqui também, né? Que são os camucos. Mas enfim. E a terceira raiz é a raiz eslava, que é basicamente do leste europeu, né? A gente tem os poloneses, os tchecos, os eslovacos, croatas, sérvios, até mesmo a região da Bulgária aqui, tá? Enfim. Então a gente tem... E os russos, obviamente. Então a gente tem essa grande raiz eslava, né, que daí dentro do eslavo a gente tem essa divisão entre russos, poloneses, tchecos, eslovacos, croatas, sérvios, tá, e búlgaros. Dentro da raiz germânica a gente tem os islandeses, ingleses, irlandeses, noruegueses, suecos, dinamarqueses, holandeses e alemães. E dentro da raiz latina a gente tem, né, neolatinos, o italiano, o esloveno, o francês, o valão, que é uma regiãozinha da Valônia ali na França, os espanhóis e os portugueses. E é claro que a gente tem que falar de um povo em específico, que são esses caras aqui encravados no meio de Espanha e França, os bascos. A raiz da língua basca não tem relação nenhuma com o francês, com o espanhol, não lembra nenhuma língua que a gente está acostumado. Tá? Ela é uma língua que foi enraizada ali antigamente, né? Não tem uma explicação 100% precisa de como o povo basco surgiu, mas é um povo extremamente antigo que se fixou naquela região e ficou e conseguiu manter suas raízes, mas a muito custo, né? Durante o governo espanhol, né, na ditadura espanhola, o governo ele proibia as pessoas de falarem basco ou catalão, né, na região da Catalunha, né, de Barcelona, na presença de outras pessoas. Você só poderia falar isso na sua casa. Se você falasse a língua basca ou o catalão em público, você iria ser preso e até morto, por conta de ser, né, contra os ideais nacionalistas da Espanha. Enfim, mas basicamente hoje os habitantes, né, do povo da região basca, uma partezinha está na França e a maior parte está na Espanha, eles são considerados um povo, né, uma nação sem um território, né? Um povo sem um território fixo. Eu coloquei aqui um povo sem nação. Entendam a nação como um território onde eles podem viver, ter suas leis e governar esse território. Tá? Então, por que eles são um povo sem nação? Por mais que seja uma região dentro da Espanha, é a Espanha quem rege boa parte das leis. Hoje tem mais autonomia, né? A região basca ela tem políticos que conseguem levar, vamos dizer assim, benefício da nação espanhola para a região basca. Mas, como eu disse, nem sempre foi assim, né? Durante boa parte da história recente, existia dentro da região basca um grupo militar chamado ETA. O ETA em
em língua basca não significa nada a ver, né? O ETA, eu não lembro o significado agora de ETA. Eu vou pesquisar aqui rapidinho, eu vou colar, porque eu gosto de colar, né? Então, vamos ver aqui. ETA é Euskadi, não sei o que lá. Euskadi ta Askatasuna. Isso significa Pátria Basca e Liberdade. Tudo a ver com o espanhol e o francês, né? Só que não. Enfim, esse tal de ETA, ETA, era um grupo considerado terrorista porque ele queria a liberdade do País Basco, ele queria a criação de um país, né, criação de um território, de uma nação, para que os bascos vivessem lá. Foram feitos diversos atentados à bomba durante os anos 80 e anos 90, e a Espanha não abre a mão desse território. Só que acabou acontecendo foi que o ETA acabou virando um partido político, e hoje eles conseguem ter uma certa autonomia na região, né? Eles são ainda vinculados ao governo espanhol, mas eles têm certa liberdade política e econômica na região. Então o povo basco é um caso muito à parte, né? Uma região ali totalmente diferente do que se tem dentro do resto do continente europeu. Ok? Para você que acompanhou até agora, aquele meu muito obrigado, tá? Finalizamos esse bloco, mais um bloco finalizado. E é isso, gente. Muito obrigado por serem maravilhosos, por assistirem essa aula até o final. Manda um recadinho para mim lá que está assistindo a aula, viu? Fico feliz. Tchau!